E aí, meninos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai fazer essa atividade, assistir essa aula. Eu sei que você está comigo aqui, né, desde essa quarentena. E aqui a gente vai continuar nossa aula de biogeografia. Semana passada a gente falou sobre a Amazônia e Cerrado, né, o vídeo anterior. Olha aí o link na descrição do vídeo anterior. E é importante que você pegue lá a ficha de exercícios que eu deixei disponível lá no grupo do WhatsApp e resolva, né? Coloque lá as informações conforme foram solicitados, beleza? Então, só para lembrar aqui a vocês, a gente está estudando biogeografia. Biogeografia, de maneira geral, é o estudo da distribuição das espécies vivas do nosso território, né? Então, a gente estuda as espécies vivas do nosso território, da fauna e da flora, a partir dos grandes biomas, né? E aí a gente já viu, conforme esse mapa aqui, nós já vimos a Amazônia e o Cerrado, tá? Hoje nós vamos estudar aí a Mata Atlântica e a Caatinga, que é o objeto de estudo dessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá para caracterizar a Mata Atlântica. É importante dizer que a Mata Atlântica, inicialmente, ela aí, ó, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Antes dos portugueses chegarem aqui. E era uma mata extremamente arbórea, fechada, né? Em muitas partes, outras partes meio que aberta. As árvores elas não se tocavam e então, a principal característica da Mata Atlântica é que é uma floresta, né, litorânea, úmida, né? A gente tem aqui um período de chuva regular entre os meses de março, principalmente entre os meses de março até o finalzinho de agosto, mas ali no mês de junho e julho essas chuvas são mais intensas, o que vai fazer com que a mata se apresente sempre verde, né, na maioria da parte dela, ó. As folhas largas, as árvores com grandes alturas, né, e a mata fechada e com muita umidade. Então essa é a característica, ó, folhas largas, grandes árvores, mata fechada com muita umidade. Há uma grande diversidade de espécies presente na Mata Atlântica, tá? Essas diversidades de espécies, elas vão estar espalhadas desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e é importante destacar que essa Mata Atlântica, boa parte dela foi substituída pelo cultivo da cana-de-açúcar. É possível que você more, né, em alguma área próxima à região de cana-de-açúcar ou em uma área urbana. Então, se a gente observar o mapa, né, o mapa da abrangência da Mata Atlântica no Brasil, a gente percebe que do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas essa região central, mas essa região interiorana aqui do sul e sudeste, boa parte dessas áreas, ou hoje, são áreas de cultivo de gêneros agrícolas, como café, cana, principalmente no Nordeste, a gente tem aí o destaque para cana-de-açúcar, né, a principal cultivo substituto, ou áreas urbanas, né, com o passar do tempo, né, com a implantação das capitanias hereditárias e o desenvolvimento do território brasileiro como colônia de Portugal, a gente utilizou muitas áreas de Mata Atlântica, inicialmente com a exploração do pau-brasil e posteriormente com o cultivo da cana, e a mata foi desaparecendo. Então é muito difícil você ver áreas como essas aqui, né? Ainda existe aí cerca de 7 a 8% de Mata Atlântica, por incrível que parível, né? Por curiosidade, o estado que mais tem área de Mata Atlântica preservada é o estado de São Paulo. E um outro fato é que a Mata Atlântica continua sendo destruída por fatores tanto da expansão urbana quanto do crescimento dos gêneros de cultivos agrícolas. Então vamos ver aqui algumas das características. Ó. Mata tropical, quente e úmida. Aqui a gente tem um mapa, ó, que mostra que ela ia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, passando ainda por Paraná, Mato Grosso do Sul, né, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ó, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, todos esses estados brasileiros tinham área de Mata Atlântica. Cerca de 70% da população brasileira está concentrada em Mata Atlântica, ou seja, 70% das pessoas que vivem no Brasil vivem nessa área daqui. Tá? A área que deveria ser mata hoje foi substituída ou por cultivos ou pelo processo de urbanização. Abrange 15 estados brasileiros, já citei isso anteriormente, tanto da região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, e
Trata-se do bioma brasileiro com menor porcentagem de cobertura vegetal natural. Isso quer dizer que é o bioma brasileiro com menor área natural. É composto principalmente por florestas ombrófilas densas. O que é florestas ombrófilas densas, né? São áreas de florestas que as árvores são extremamente altas, mas existe ali um estrato inferior, que são aquelas plantas que sobrevivem na sombra. E vai ter área que ela é densa, fechada, ou aberta, ou mista, né? Então vai ter áreas também que a floresta, principalmente na a faixa de transição entre o litoral e as áreas que vão entrando no interior do território, você vai ter área que a floresta vai perder ali parte das folhas no período de estiagem. É importante também destacar para você o seguinte: a nossa floresta, a Mata Atlântica, ela é considerada também um hotspot. Lembra que na aula passada eu falei dos hotspots, que são ecossistemas no mundo que estão em UTI ecológica, são ecossistemas que estão em processo de desaparecimento por conta do alto grau de destruição. Então a Mata Atlântica é considerada um hotspot. No Brasil só existem dois hotspots, o Cerrado e a Mata Atlântica, beleza? Então, a Mata Atlântica ela é considerada um dos mais importantes ecossistemas do mundo. Protege e regula os fluxos dos mananciais hídricos que abastecem as principais metrópoles do país e centenas de cidades. Controla o clima local e garante a fertilidade do solo. Não só a Mata Atlântica, mas outros ecossistemas do Brasil. Mas a gente está falando da Mata Atlântica, né? É importante a manutenção da existência dela para a manutenção das nascentes de águas, de rios que passam pelas principais cidades brasileiras. Tá? Então, a gente sabe que, eu falei anteriormente que existe um alto grau de destruição da Mata Atlântica, mas essa destruição tem causado consequências, como por exemplo os períodos de secas ou ciclos de secas no litoral, né? Que é coisa difícil de se ver. A gente tem aqui alguns exemplos de frutos, né? Que a gente pode encontrar aqui na Mata Atlântica e a partir de um extrativismo controlado, como o abricó, né? A ubaia, o abio, araticum, que parece uma pinha, jamelão, que parece azeitona roxa, né? Em alguns lugares até se confunde, oiti, o ingá, né? A gente tem aqui, ó, a pitanga, o caju, o jabuticaba, araçá, maracujá, pitomba, marmelinho, trapiá, mangaba, todos esses são frutos de regiões de Mata Atlântica, tá? Claro que é importante destacar que devido ao alto grau de destruição da própria floresta, é bem provável que vocês não conheçam a maior parte desses frutos, né? Alguns até são raros de encontrar. Talvez você, nessa imagem aqui, você tenha aqui o caju, a mangaba, a jabuticaba e a pitanga são os mais famosos aí entre a galera. Eu coloquei também aqui exemplos da fauna, né? Na fauna, os mamíferos da fauna da Mata Atlântica, a gente tem aqui o gambá, o muriqui, o mico-leão dourado, o sagui preto, o macaco preto, os guaxinins, a onça pintada, né? Que é uma espécie que é bastante caçada, né? E tanto pela sua invasão, entre aspas, né? Em territórios de cultivos ou de criação de animais para poder se alimentar. Então a onça é vista como uma vilã, na verdade ela está só procurando se alimentar em um habitat, em um espaço que anteriormente pertencia a ela, né? Então ela é vista como vilã e algumas pessoas que caçam a onça para colecionar, para vender no mercado ilegal da própria biopirataria que eu falei na aula anterior para vocês. A cutia, as capivaras, anta, preguiça, né? Esses aqui são mamíferos da fauna da Mata Atlântica. Algumas aves como macuco, gaviões, arapongas e muitas espécies de beija-flores. Aqui tem um mapa do desmatamento da Mata Atlântica. Se a gente for considerar ela de 1500, né? A região aqui, se a gente for comparar de 1500 a 2007, o processo de destruição. Veja só aqui, ó. Isso aqui é como os portugueses encontraram toda essa área verde, a área da Mata Atlântica, mais escura, mais densa, menos escura, menos densa. Hoje o que é que tem, né? Hoje, falando em 2007, né? Mas já faz muito tempo, certamente essa área está ainda bem menor do que a gente está vendo aqui no mapa hoje. Então, é importante a gente destacar o que? Os principais desafios enfrentados pela região de floresta, principalmente a Mata Atlântica, é a expansão urbana, né, que quanto mais casas se constrói, quanto mais as cidades se abrangem, maior é o processo de destruição da mata e também, né, a própria criação
ou melhor, o cultivo de espécies de gêneros agrícolas, como é o caso aí, no caso do Nordeste, da cana-de-açúcar, já há mais de 400 anos que se cultiva a cana no Nordeste, e no caso da região Sul e Sudeste, os cultivos diversos, entre eles o destaque aí que eu faço é o café, é também a cana, mas o destaque que eu faço é o café, que foi também um vilão que substituiu a Mata Atlântica, beleza? Vamos falar aqui agora do nosso próximo ecossistema. Antes de ir para o próximo ecossistema, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Essa aqui é uma matéria do G1 que fala, isso é de 2019, ano passado, ó, desmatamento da Mata Atlântica cresce em 5 estados do país. Veja que é um processo que ainda está acontecendo, né? O desmatamento ele vai crescer tanto em Minas Gerais, Piauí, Paraíba, Bahia, Santa Catarina e segue índices inaceitáveis de desmatamentos, afirma a Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma fundação que desenvolve trabalhos na tentativa de recuperar, de manter a área que tem e recuperar, né? Manter no sentido de não ampliar o desmatamento, de não ampliar as perdas e também dá no sentido de recuperar mais áreas de mata. Então, a fundação divulga que o carvão, a soja, para a produção, a carvão, a soja e a produção de celulose tem provocado aí um crescimento do desmatamento na Mata Atlântica ainda nesses tempos, mesmo a gente vendo que a mata já não tem praticamente nada. E claro, a gente vai falar aqui do nosso segundo bioma de hoje, a Caatinga. Esse nome Caatinga significa mata branca, né? Na língua tupi-guarani, os índios tupis, eles falavam quando a mata estava seca, né? Eles pronunciavam a palavra ali Caatinga, mata cinza, esbranquiçada. E aí a Caatinga ela vai ter como característica, como estereótipo, né? Muito associado à região de semiaridez, de seca, de segregação social. Mas ela vai apresentar algumas peculiaridades naturais que é importante a gente perceber aqui. Primeira coisa que a gente percebe é que a caatinga não está só, no Nordeste, tá? A caatinga ela vai aparecer também num pedacinho, olha aqui, ó, um pedacinho do norte de Minas Gerais. Mas a maior parte da caatinga é predominantemente do Nordeste, vai pegar aí boa parte do território nordestino, passando pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, ó. Praticamente mais de 70% do território pernambucano é de área de caatinga, Piauí, todo o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Esse mapa aqui mostra a abrangência desse ecossistema, um ecossistema que é caracterizado de maneira geral pelo aspecto, né, famoso dos cactos, do mandacaru, do solo rachado, do xique-xique, da ausência de chuva, mas que tem um potencial ecológico muito grande. E aí, vamos aqui para as características da caatinga, né? Mata Branca, formação exclusivamente brasileira, ocupa 11% do território brasileiro, a caatinga. Tem como clima principal, né, o clima semiárido. Alguns autores, alguns livros vão chamar de clima desértico, mas no geral nós chamamos de clima semiárido, tá? E alguns livros vão chamar de semidesértico. Semidesértico. Por que semidesértico? Porque ocorrem precipitações ainda na caatinga. A gente vai ter chuva lá e chuva regulada, né? Assim, no período que vai de dezembro até março, a gente tem um período de chuva que vai contribuir, inclusive, em muitas dessas áreas para a produção de gêneros agrícolas, como é o caso de milho, do feijão, entre outros. Por isso que a gente chama de clima semiárido, ou alguns autores chamam de semidesértico. Porque se fosse desértico, a gente tinha praticamente a inexistência de chuvas. Vegetação com poucas folhas. Poucas folhas por quê? Porque a folha ela contribui para perder mais água. Então, o vegetal ele vai ter pouca folha e vai ter espinho. Por que pouca folha e espinho? Porque o espinho é uma adaptação para que o vegetal sobreviva, né? A planta sobreviva à estiagem. Com o espinho em vez da folha, ela vai perder menos água. A raiz é profunda para buscar água lá embaixo. E aí você vai ter esse termo aqui, ó, plantas xerófitas, esclerófita e caduca. O que significa isso aqui? Planta xerófita é aquela que vive em ambiente seco, assim como a esclerófita. Caduca é a planta que perde a folha no período de estiagem. O solo da caatinga é raso e pedregoso,
né? São encontradas árvores que resistem a isso, como o juazeiro, a laranjeira, né? A aroeira, a baraúna. São árvores que resistem a essa característica de pouca chuva, de solo pedregoso, né? De carência de água. E nós temos aqui, ó, mesmo em áreas de caatinga, um processo de destruição, um desmatamento causado pela exploração de recursos, tanto até mesmo na produção de lenha, das poucas árvores que tem, você desmata, principalmente as famílias mais carentes, para poder abastecer seus fornos residenciais e, em alguns casos, fornos industriais como fábrica de gesso e cerâmica. Na Caatinga a gente também tem a produção do carvão vegetal, pecuária bovina e principalmente a pecuária caprina. A criação de cabra é um potencial muito grande que tem na Caatinga, porque a cabra é um animal resistente às características de pouca chuva e de características socioambientais que existem na região da Caatinga. Então, eu trouxe aqui para destacar para vocês alguns frutos, né, que a gente pode encontrar na Caatinga, como o umbu, a cajarana, né, o cajá, a seriguela, o pequi, o maracujá da Caatinga. Você percebe que vai ter alguns frutos que pode ser encontrado tanto na Caatinga quanto na Mata Atlântica. Às vezes ele vai ter um aspecto diferente. Isso vai mudar devido à situação de muita chuva ou pouca chuva que esse fruto está sujeito. É importante destacar também que a Caatinga vive um problema social, um desafio social da falta d'água, né? De políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores ali, como, por exemplo, um projeto que ficou bastante famoso, o projeto da transposição do Rio São Francisco, rio esse que passa pela Bahia, passa por Pernambuco, divide ali Sergipe e Alagoas, mas o projeto ele visou pegar a água do Rio São Francisco e levar para as outras áreas para melhorar a produção de gêneros alimentícios. A ideia era muito boa no início, né? Assim, no papel, na teoria, isso é muito interessante, mas na prática, apesar de ter melhorado a vida em algumas regiões, o projeto ele não foi tão efetivo quanto ele deveria ser, tá? Ainda existem pessoas vivendo em situações de pobreza, de falta de alimento, de falta de água, porque o projeto ele não conseguiu ter o potencial de abrangência como ele deveria ter, né? E é importante a gente destacar que a região da Caatinga é uma região que, se tivesse uma intenção política de resolver um problema socioambiental ali, né, esse problema seria resolvido de maneira muito mais efetiva. Existem regiões muito mais secas no mundo do que a Caatinga, como Las Vegas, que é um deserto, como o país de Israel, como Dubai, e são regiões que não vivem, né, não vivem o problema social associado à falta d'água, por exemplo, com a fome, a sede que os moradores da Caatinga vivem aqui no Brasil. São 15 milhões de pessoas. Claro que essa realidade já mudou muito, né? Você vai ter áreas de produção bastante significativas na Caatinga, mas ainda tem muita gente que precisa ali ter a sua condição de vida melhorada. Então é isso, galera. Até a próxima semana, até a próxima aula. E um forte abraço aí para vocês. Continue seguindo firmes as orientações das autoridades das suas cidades, beleza? Valeu!